Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Gilmar Arruda aqui com vocês novamente com o segundo vídeo desse canal. E galera, é o seguinte, o primeiro vídeo que eu fiz lá com a Natália foi um sucesso. Assistam lá, compartilhem, comentem com seus amigos. E muita gente me perguntou assim, mas Gilmar, sobre o que é o seu canal? Me explica, me passa. Por que é que tu tá fazendo esses vídeos aí nesse calor danado? Galera, é o seguinte, eu gosto de contar histórias de pessoas. Eu gosto de mostrar a história de para que outras pessoas possam se inspirar. Então, eu disse, poxa, vou fazer um canal fazendo entrevista com pessoas, as pessoas contando suas histórias, né, contando suas vivências, para que outras pessoas possam ver, se inspirar e ser pessoas melhores. Palmas para mim. Palmas aí, minha produtora. Então, a minha produtora está ali junto comigo, hoje é a Alane, depois eu mostro para vocês ela, tá bom? Então é para isso, galera. Eu fiz um vídeo lá com a Natália, o primeiro vídeo, foi um vídeo experimental e muita gente já gostou das partes engraçadas, mas também do conteúdo. Então eu decidi gravar esse segundo vídeo e esse segundo vídeo eu vou contar um pouco de mim mesmo, da minha história, de onde eu nasci e a parte que eu considero mais importante, que eu quero abordar, é como foi que eu cheguei aqui no meu trabalho hoje, começando lá do meu primeiro emprego até o momento atual. Para dar continuidade, galera, esse microfone, como eu não vou entrevistar outra pessoa, eu vou falar de mim mesmo, eu não vou usar o microfone hoje não. Vou tirar ele aqui, ó, mostrar para vocês como é. Ó, é um lapela assim. Eu vou ajeitar aqui, viu, Alane? Então, galera, hoje eu quero falar um pouco de mim mesmo, né? Para vocês conhecerem quem é o Gilmar. Nós estamos aí em quantas pessoas no mundo? 7 bilhões? Quase 8 bilhões de pessoas, disse aqui minha produtora. E é o seguinte, muitas pessoas não me conhecem, acho que umas 2.000 pessoas só me conhecem. Então, eu vou usar a internet aqui para mostrar quem é o Gilmar e também para mostrar a vida de pessoas, para que outras pessoas possam se inspirar. Então vamos lá, gente. Eu nasci lá no centro dos Pereiras, é um povoado de Paulo Ramos, mas eu sou Lago Pedrense. Chupa, Paulo Ramos. Eu nasci no interior de Paulo Ramos, mas o meu pai me registrou aqui em Lago da Pedra, então eu sou Lago Pedrense, viu? Uma família muito pobre, a gente sempre foi muito humilde, a gente não tinha muitas condições, vivia de roça, né? A gente vivia de roça. Naquele tempo, então, galera, só para concluir na questão da dificuldade de estudar, né? Que eu vejo hoje em dia que tem muita gente que às vezes não quer estudar. Pessoas pobres mesmo, tem a escola pública, eu não vou para aquela escola, eu tenho preguiça, não gosto de estudar não. Mas nós temos que entender que o processo para a gente sair de uma vida difícil para uma vida menos difícil é ter conhecimento. E a base que nós temos é a escola, né? De princípio é a escola. Então eu acredito, dando esse recado para todo mundo, que todo mundo tem que estudar, tem que se esforçar, é algo que é bastante necessário. Eu lembro de uma história, quase que eu não estudo mais. Por que é que eu trouxe esse cavalo? O pessoal trabalhava na roça, né? A gente botava a roça junto com os irmãos, e aí era daí que a gente tirava lá o nosso sustento. E muito pobre, a gente sempre foi muito pobre. E minha mãe, eu lembro, o nome da minha mãe é Miúda, né? O povo chamava ela, o apelido dela. E ela sempre disse, olha, tem que focar nos estudos. Tem que focar nos estudos. E meu pai, né? Sobre o meu pai. Como eu disse para vocês, meu nome é Gilmar de Abreu Arruda. O Abreu vem da minha mãe e o Arruda vem da minha outra família, né? Eles não eram casados e aí a minha mãe engravidou do seu Dudu, né? Seu Dudu Arruda, que é meu pai. E eu não convivi muito com meu pai. Eu convivi com meu pai até os 5 anos de idade somente, convivendo mesmo, que ele me trazia aqui para a cidade, Lago da Pedra, às vezes para passar os fins de semana. Me registrou, né? E aí ele depois viajou para Roraima, não convivi muito com o meu pai. Então morei sempre com minha mãe, até ela morrer. Quando ela morreu eu tinha 13 anos, minha mãe faleceu.
E aí depois minha outra mãe, que é minha tia, né? Dona Delzuíta. Um beijo, Dona Delza, eu te amo demais, viu? Continuou me criando, né? E cuidando de mim. Então, para contar um pouquinho da infância, né? A infância é muito pobre. Deixa eu só voltar aqui para a questão do meu pai, né? Porque muita gente às vezes pergunta assim, Gilmar, tu teve raiva do teu pai em algum momento? Tu tinha raiva dele? Tinha algum rancor dele por conta disso, né? Dele não ter estado presente? E eu sempre digo, rapaz, não. Na verdade, as pequenas coisas que o meu pai fez por mim, eu agradeço até hoje. Acredito que a pessoa que eu sou, ele também ajudou, mesmo que pouquinho, ele ajudou muito nesse processo da pessoa que eu sou. Por quê? Porque eu não aprendi a ler na escola. Eu não precisei ir para a escola, pequenininho, né, para aprender a ler. Quando a gente era novinho, a gente começava ali a estudar com a cartilha lá na época. Mas meu pai, com 5 anos, eu já sabia ler. Então a gente foi lá, eu lembro que a gente foi para a cartilha, tinha a cartilha e depois já ia para a primeira série. Aí os meninozinhos tudo na cartilha, a professora começou a colocar as palavras no quadro para a gente ver e eu fui o único da sala que já sabia ler. Então ela disse, não, tu tá no lugar errado, vou te tirar daqui amanhã, tu não vem mais para essa turma da cartilha, tu já vai para o primeiro ano, para a primeira série, no caso. Naquela época era a primeira série. Então, meu pai me ensinou a ler. O meu pai, eu me lembro que lá no interior onde eu morava, no Santos Pereira, só tinha até a quarta série, da primeira à quarta. Depois a gente tinha que se deslocar até um outro povoado, depois dos Pereiras, que era o Jejuí, para estudar da quinta à oitava. E aí tinha que ter bicicleta, eu não tinha bicicleta. E aí foi um segundo ponto que eu digo que meu pai me ajudou, porque ele mandou o dinheiro para comprar essa bicicleta para me estudar no Jejuí. E depois, um terceiro ponto foi que ele mandou dinheiro e comprar um violão, né? Que era um sonho que eu tinha de aprender a tocar violão. Então, as pequenas coisas que ele fez não foram grandes coisas. Na verdade, para mim foram grandes, né? Me ensinou a ler, isso foi um passo. Eu já saí na frente das outras crianças. Terminei o ensino médio muito rápido por conta disso. Então foram grandes coisas. Então não tive nenhum rancor do meu pai. Tenho lembranças boas dele. Os meus irmãos, da parte de pai, eu não tenho tanto contato, mas gosto muito deles também. Um veio agora recente aqui me visitar, eu não conhecia pessoalmente, que é o Aurélio, um cara muito bacana mesmo, Então gosto de todos eles, não tenho muito contato com eles, da parte dos Arruda, mas são todos pessoas muito bacanas. Então vamos lá, infância pobre lá no interior, né? Lá no interior. Então a única coisa que os pais podiam fazer por nós, crianças, era forçar a estudar. Mas, gente, é assim, eu me lembro que eu gostava muito de estudar. Era uma coisa até difícil de acreditar, né? Porque hoje a maioria das crianças, naquele tempo eu acho que ainda era mais, não gostava de estudar. Mas eu gostava muito de estudar. Sempre gostei muito, né? A mãe disse que a única coisa que ela podia fazer pela gente era colocar para estudar. Então eu lembro que foi um processo muito doloroso, né? Essa questão do estudo, porque até nos Pereiras, até na quarta série, estava tranquilo. Mas quando a gente foi para ir para o Jejuí, mesmo com a bicicleta, era só no verão. No inverno tinha que ir a pé, muita lama. A gente chegava às vezes meia-noite e no outro dia tinha que ir novamente. Esse negócio de faltar na aula. Então foi um processo bem difícil. Mas graças a Deus, galera, só para enfatizar essa questão do estudo, né? Essa questão do estudo, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, se eu conquistei as coisas que eu tenho, foi através de ter estudado desde novinho, ter me esforçado. E graças a Deus, hoje tenho uma vida, não é mais aquela vida difícil lá do interior, né? Não é mais aquela pobreza, não. Claro que eu não sou rico, né? Mas, graças a Deus,
comecei a trabalhar cedo e conquistei as minhas coisas.